A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa noite, eu queria ler aqui somente um versículo do livro de Jeremias. É o pão quentinho de hoje, o pão quentinho de Deus, amém? Está no livro de Jeremias 20, versículo 9, que diz assim: Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso mais. Aqui nós vemos Jeremias sofrendo por estar obedecendo ao Senhor. Porque Jeremias, ele chegava para entregar as coisas que Deus mandava ele passar, e as pessoas se levantavam contra ele. Então ele chega num momento da vida dele que ele fala assim: olha, Senhor, eu não vou mais me lembrar do Senhor, não vou mais falar do teu nome. Mas quando Jeremias disse isso, dentro do coração dele foi como um fogo ardente. Ele não conseguia parar de fazer aquilo que Deus estava mandando, porque aquilo ardia dentro do coração dele, encerrado nos ossos dele. Ele estava fadigado de sofrer, ele não podia mais, porque ele estava num momento da vida dele muito angustiante, muito difícil, porque tudo que ele ia passar para as pessoas se levantavam contra ele, achavam que era da carne dele, não achavam que era Deus que estava falando. Pelo contrário, as pessoas o acusavam de ser mentiroso, de ter passado para os caldeus, de ter se vendido para os caldeus, de querer o mal do povo, de passar a profecia que não era de Deus. Até pessoas que estavam na Babilônia, como pessoas que se levantaram lá como profetas, que diziam que Deus estava mandando falar isso, que Deus estava mandando falar aquilo, sendo que Deus não estava mandando falar nada. E Jeremias se viu numa angústia tão grande, que ele sentiu doer dentro do coração dele. E muitas das vezes a gente se sente assim, angustiado, numa angústia tão grande, parece que a gente não vai passar de um dia para o outro, né? Eu já passei por isso algumas vezes, e no início da minha caminhada, a angústia tão grande que eu tinha vontade de morrer. Eu achava que eu não ia conseguir chegar no dia seguinte, porque era uma dor tão grande, uma dor por dentro assim, parece que estava quebrando tudo. Era uma dor que essa dor transparecia para as pessoas. Essa dor mostrava no meu semblante, mostrava na minha magreza, mostrava nos meus olhos, mostrava em mim mesmo, no meu físico, de tanta dor que eu sentia por dentro. Porque eu estava sendo ali lapidada por Deus. Lapidada mesmo por Deus. Estava muito dolorido, muito difícil. Eu não entendia aquele processo, eu queria fugir daquele processo. Eu queria achar um jeito, uma maneira mais fácil de passar aquela situação que eu estava vendo na minha vida, que era tanto problema que eu estava passando. Eu já estava passando tanta luta, estava saindo de uma época que eu estava saindo da fornicação, que eu ainda não estava servindo a Deus assim, firme. Estava saindo da fornicação, chegando dentro de casa, minha família totalmente atribulada, era uma batalha espiritual muito grande. Mas eu falo para vocês, eu não conseguia sair dos pés do Senhor. Por mais que eu estava passando aquilo tudo, eu não conseguia, era mais forte que eu. E isso eu creio que é o amor que a gente sente pelo Senhor. O amor que a gente tem, é aquele temor que a gente tem por Deus, né? Então, meus irmãos, é essa palavra que eu deixo para vocês. Ainda que você esteja passando a luta, como Jeremias passou, não desista, não desanime, prossiga, você vai sair dessa situação. Você vai sair dessa situação, amém? Em nome de Jesus.